Qual a técnica que eu uso? A técnica que eu uso é o meu conhecimento em geral em relação ao corte de cabelo. Por exemplo, eu sei usar todos os pentes que estão na minha bancada. Eu sei usar eles perfeitamente, cada um deles. Eu sei a medida que eu devo usar cada um dos pentes que eu tenho na minha bancada também. Eu sei quais são os pentes que levam a regulagem. Eu sei colocar as regulagens em cada um deles. Eu sei, a partir do corte que o meu cliente pede, na maioria das vezes os cabelos que eu corto, todos eu já cortei de novo, já estou repetindo. Eu já sei exatamente fazer o processo direitinho. Então eu já sei qual é a medida que eu vou usar com cada pente. Veja bem, eu sei usar todos os pentes que eu tenho, cada um deles. Eu sei usar a regulagem da alavanca em cada um desses pentes. Eu sei se é preciso usar a regulagem. Eu sei a medida que eu devo usar com cada um dos pentes e com cada uma das regulagens também. E eu sei aplicar isso na cabeça do cliente que está na minha cadeira. E eu sei exatamente até onde eu vou com os pentes e qual é o momento que eu vou passar para a tesoura. Se eu vou precisar passar para a tesoura ou não. Se dá para me ir naquele corte com os pentes até o final, isto é, fazer o corte tudo com a máquina, ou se a partir de um determinado pente eu vou ter que parar de cortar com a máquina e passar a usar a tesoura. E eu sei usar a tesoura também para fazer o corte que o cliente quer, para deixar o tamanho do cabelo do gosto do cliente, do jeito que ele quer. Então a técnica é o conhecimento em geral que a pessoa tem para realizar aquele corte, para cortar aquele cabelo. Cada corte existe a possibilidade de você começar com uma altura. Tem cliente que quer o corte degradê, tem cliente que quer o corte degradê com a navalha, que é o navalhado. Tem cliente que quer um corte começado com pente 1.5. Tem cliente que quer um corte começado com pente número 1. Tem cliente que quer um corte começado com pente 1,5. Tem cliente que quer um corte começado com pente número 2. Tem cliente que quer um corte começado com pente número 3. Tem cliente que quer um corte começado com número 4. Tem cliente que quer um corte começado com número 5. Então essa variedade de gosto e de opções que os clientes me trazem é que me fazem formular a técnica que eu vou usar naquele momento. E o que é a técnica? É os pentes que eu tenho na minha bancada. São as alturas que eu tenho disponível para mim criar o formato que o cliente quer e aplicar esses pentes exatamente na medida para criar o formato. Então não é complicado, não é complicado. Você saber usar, você saber explorar o recurso que você tem disponível, que é os pentes da máquina, desde a zero, inclusive com a navalha, e você saber montar isso, entendeu? E você escolhe como você quer montar isso. Quando você entende a regra, qual é a altura menor que tem, que é a da navalha, depois a maquininha, depois a alavanca a lâmina da máquina com a regulagem da alavanca, depois o pente 1 especial 1.5, depois o pente 1 de 3mm, depois o pente 1,5, depois o pente 2. Até aí há necessidade de regulagem da 0 até o pente 1,5. Há necessidade de você usar a regulagem para você fazer com que essas alturas aí se conectem uma com a outra. Então, se o corte requer você usar essas alturas, você tem que saber que ali você tem que usar essas alturas com a regulagem, que elas vão dando certo, entendeu? São elas que tiram a lista ou são elas que não deixam a lista. Porque quando eu corto, eu já corto de uma forma para mim não deixar a lista. Eu já coloco as alturas certas na sequência. E se ficar, eu sei voltar na altura anterior e corrigir. É um processo de correção. Então, essa soma desse conhecimento de saber usar os equipamentos, saber usar os pentes da máquina, saber usar a navalha, saber usar a maquininha,
saber conectar uma altura com a outra, saber exatamente a medida que você deve subir com cada uma delas, o movimento que você deve fazer para você conseguir conectar. Há momentos que você tem que esticar a pele do cliente para você passar e conseguir cortar. Há momentos que você tem que colocar só o canto da lâmina para você conseguir cortar numa parte funda do crânio, porque o crânio tem partes imperfeitas. Todos os crânios não são iguais. Tem crânio que tem parte funda, que você tem dificuldade de cortar com a lâmina, de conseguir tirar aquele cabelo que está lá naquela parte funda para ficar a cor igual. Você saber os tipos de cabelo, se o cabelo é um cabelo liso, se o cabelo é um cabelo ondulado, se o cabelo é um cabelo crespo, se o cabelo é um cabelo fino, se o cabelo é um cabelo médio ou grosso, se o cabelo é um cabelo denso, se é muito cabelo ou se é pouco cabelo. Saber que o cabelo é um cabelo claro, escuro, a cor do cabelo, se o cabelo tem química, se o cabelo está alisado, se o cabelo está natural, qual é o tipo de corte que o cliente quer. Todas essas informações vai juntando a sua decisão, ou todas essas informações vai fazendo com que eu decida qual é o procedimento que eu vou fazer naquele momento daquele corte. Então, para cada corte, não existe uma técnica para cada corte. O que existe é, cada corte requer a necessidade de você aplicar determinadas alturas que estão ali na sua bancada. É isso que você tem que saber. O corte que o cliente quer, quais são as alturas que eu preciso para mim criar esse corte? A partir de qual altura eu devo começar? O corte que o cliente quer, qual é a medida que eu devo usar? Outra coisa que eu não falei, as linhas, são muito importantes as linhas. É a linha que determina a medida que você vai usar e é a linha que determina o formato que você vai criar no corte. Se o corte é um corte de bico aqui atrás, se é um corte reto, o primeiro passo, entendeu? Que você vai fazer, a primeira marcação, o primeiro desenho, qual é esse formato? Qual é a forma desse primeiro desenho que você vai criar com essa primeira altura? É a linha que vai definir isso, entendeu? Então são esses três fatores aí que são mais importantes. E eu uso as alturas que eu tenho disponível, desde a menor, que está na navalha, todas essas alturas estão disponíveis para mim aplicar no corte de cabelo. Depois, as medidas que eu vou usar, essas alturas que eu tenho disponível aqui, qual é a medida que eu devo colocar cada uma delas, e qual é a ordem que eu tenho que colocar para elas irem se conectando uma com a outra, dando certo, e qual é a linha que eu vou usar para fazer o limite entre cada passo, para me colocar na medida cada passo com as linhas bem desenhadinho. Fez o primeiro, fez o segundo, fez o terceiro, fez o quarto, e seguindo essa ordem, eu saber quais são as alturas que eu devo colocar nessa ordem para ir conectando. Uma coisa que eu queria falar para você é que conexão, ela acontece desde o primeiro passo, desde a lâmina da navalha. A conexão não é só aqui, entre a lateral e o topo, aqui na aresta, entendeu? Conectar aqui em cima. Conexão é a mesma coisa que você, quando você consegue conectar um passo com o outro, isso significa que você não deixou listra. E quando você tira a listra, você conseguiu conectar uma altura com a outra de forma correta, porque quando fica a listra, não ficou conectado os passos, ficou diferente as alturas. E quando fica conectado, não fica listra, entendeu? Então, quando você pensa em conexão, a conexão acontece desde o primeiro passo. Desde o primeiro passo. O próximo passo tem que se conectar com o anterior. O próximo passo tem que ir se conectando com o anterior, até chegar lá em cima e você decidir como você vai conectar a lateral com o topo. Se vai ser com a máquina, eu na maioria das vezes faço essa conexão com a máquina e eu corto quando é necessário, quando é maior o cabelo, o volume com a tesoura em cima, mas eu corto só o cabelo do topo. E hoje eu postei um vídeo dizendo que a maioria dos erros dos iniciantes é não saber ir com a máquina até onde a pessoa deve ir, elas param antes. Isso aumenta o trabalho.
Então, quando eu estou cortando, eu sei aplicar as alturas, tudinho uma após a outra, eu sei a medida que eu devo usar e eu sei até onde eu posso ir naquele corte daquele cliente que está na minha cadeira, entendeu? Então, essa é a técnica que eu uso. É a soma dos conhecimentos que eu já adquiri até hoje para criar qualquer corte. Então, quando o cliente me mostra uma foto, ou quando o cliente chega, já é um cliente meu há muito tempo, eu já sei exatamente o processo, eu só faço repetir ele, entendeu? Então, essa é a importância de você saber, de você aprender a descobrir, a entender o que você pode fazer com os seus pentes que você tem na sua máquina, entendeu? Você explorar o potencial disso, entendeu? Muitos cortes que eu faço são todos só com a máquina, só com os pentes da máquina, muitos mesmo, eu faço muitos cortes só com a máquina, sem pegar na tesoura, porque eu não posto todos os cortes que eu faço, mas eu ainda vou mostrar muita coisa para vocês que eu tenho vontade de mostrar. E muitos cortes também eu faço com a tesoura e com a máquina e a tesoura, entendeu? Só que eu vou com a máquina até além da aresta, na maioria dos cortes. Tem corte, quando é que eu não vou com a máquina além da aresta? Quando o volume, o comprimento que eu preciso deixar aqui na aresta é mais alto, mais comprido do que as alturas que estão na máquina. Cabelo surfistinha, igual tem de um cliente aqui que é 2 garotinhos, que eu nem chego a cortar até aqui na aresta. Corto só o corte de sorvete mesmo que surfistinha. Então, são esses cortes que eu não vou quando não é necessário eu cortar, diminuir aqui, entendeu? Quando é longo essa parte aqui, aí eu vou com a máquina abaixo, entendeu? Mas a maioria dos cortes social que eu faço, eu vou com a máquina até além da aresta, e a maioria dos cortes que eu faço eu vou tudo na máquina, mais fácil e mais rápido, mas eu sei que dá certo, eu sei que é essa altura que leva naquele local lá, entendeu? Eu sei que é exatamente o formato que o cliente quer, e essa é a forma que eu devo usar, que é mais precisa e vai fazer com que eu tenha um resultado mais rápido, de forma mais fácil. Por quê? Porque a mesma coisa que eu faço com a máquina, eu faço com a tesoura. É importante eu ressaltar isso, entendeu? O mesmo corte que eu faço só com a máquina, eu consigo também fazer só com a tesoura, se eu quisesse, entendeu? Só que a máquina corta mais rápido, entendeu? E aí tem corte que eu faço tudo com a máquina, e tem corte que eu faço com a máquina e com a tesoura, entendeu? Então o segredo é esse, é você não ficar olhando para qual técnica o fulano usa, para qual técnica o outro fulano usa, e sim para qual pente ele está usando. Preste atenção para você ver, assista os vídeos que você vai assistir daqui para frente e comece a pensar assim: qual foi o pente que esse cara desse vídeo usou agora? E depois, qual foi a medida que ele usou? Até onde ele foi? Foi um dedo? Foi 2 dedos? Qual foi a linha que ele usou para criar aquele desenho, aquele formato? Então são essas 3 coisas: o pente, a medida e a linha. E aí, quando ele aplica o próximo passo, novamente, qual foi o pente que ele usou? Foi o mesmo pente que ele usou com a regulagem? Qual foi a posição da regulagem da alavanca que ele usou nesse próximo passo? E qual foi a medida que ele usou? Porque depois que você define uma linha, todas as outras linhas vão seguir essa primeira que você fez, entendeu? As medidas podem variar. E a regulagem também. Não vão ser as mesmas, entendeu? Mas a linha vai ser a mesma. Então, preste atenção em qual foi o pente que a pessoa usou. Preste atenção em qual foi a medida que ele usou. Preste atenção em qual foi a linha que ele usou. E quando ele mudar para o próximo passo, você presta atenção novamente, a mesma coisa. Qual foi o pente que ele usou? Ele mudou o pente ou ele continuou com o mesmo pente, mas acrescentou a regulagem para aumentar? Porque tem 2 formas de você ir dando aumento no corte. Que é você colocando um pente maior ou você colocando o mesmo pente e coloca a regulagem, alavanca para baixo. Dá um aumentozinho, entendeu? Que é essa técnica que eu uso. Esse é o processo que eu faço. Eu não vou nem chamar de técnica, mas de processo. Aplica um pente e quando você for avançar para você ir para o próximo pente, você ainda não tira
o pente que você tá, você coloca a alavanca da máquina para baixo e sobe mais um pouquinho, que você vai aumentar mais um pouquinho a altura do pente atual que você está e vai dar certo para se conectar com o próximo. E quando você coloca o próximo, que é um pente mais alto, já com a alavanca para cima novamente, quando você passa, se conecta, dá certo. É assim que eu faço, entendeu? Então é esse o processo que eu utilizo para me cortar os cabelos. Agora, existem momentos em que eu posso começar com um passo lá de cima e depois vir para o outro passo aqui de baixo. E depois eu voltar novamente para me aperfeiçoar esse passo lá em cima. E depois eu voltar para aperfeiçoar esse passo aqui embaixo. A regra de como é que a pessoa aplica, ela não é uma regra única. Mas esses pentes que eu estou falando, essas alturas, essa regra de você saber os pentes, saber as medidas, saber a linha e saber que elas no final do passo, no final do corte, vão ter que estar lá colocadas, mesmo que se não foi de forma organizada. Por exemplo, se você for trabalhar com a zero, existe 3 regulagens. Existe a zero com a alavanca para cima, que você corta bem baixinho. Existe a zero com a alavanca ao meio. E existe a zero com a alavanca para baixo. São 3 regulagens. Eu tenho que saber que quando eu coloco a zero com a alavanca para cima, é a altura menor. E a próxima é a zero alavanca ao meio, se eu for avançar. E a próxima é a zero com a alavanca para baixo, se eu for continuar também. Se eu estiver trabalhando de uma forma de baixo para cima, numa ordem, entendeu? Eu estou aplicando esse espaço numa ordem crescente. Agora, se eu colocar a maior altura da zero, que é a zero com a alavanca para baixo, já lá em cima, e depois eu ter que voltar lá de cima para baixo, reduzindo, aí eu coloco a zero com a alavanca para baixo lá em cima, e depois eu tenho que voltar mais abaixo com a zero com a alavanca ao meio, e depois eu tenho que voltar mais abaixo ainda com a zero com a alavanca para cima. Então essa ordem aí varia muito. Existe uma ordem que cria o corte da menor para maior, e pode começar com a 0 e ir até o número 8, que é o corte completo na máquina, entendeu? Possa que seja uma altura menor, que o cara termine em cima, pode ser da 0 até o número 7, pode ser da 0 até o número 6, pode ser da 0 até o número 5, pode ser da 0 até o número 4, pode ser da 0 até o número 3, pode ser da 0 até o número 2, pode ser da 0 até o número 1. Que tem corte que eu faço assim, tem corte que eu faço a 0 e a 1. Agora pode mudar novamente o início do corte. Eu posso começar com o pente 1.5 e finalizar no pente número 8. Eu posso começar no pente 1.5 e finalizar no número 7. Eu posso começar no pente 1.5 e finalizar no número 6. Eu posso começar no pente 1.5 e finalizar no número 5. Eu posso começar com o pente 1.5 e finalizar no número 4. E eu posso começar no pente 1.5 e finalizar no pente número 3. Eu posso começar no pente 1.5 e finalizar no pente número 2. E eu posso começar no pente 1.5 e finalizar no número 1. São 2 alturas só, um corte 1.5 e 1. Eu posso também começar o corte com o pente número 1 e finalizar no número 8. Eu posso começar um corte com o pente número 1 e finalizar no número 7. Eu posso começar um corte com o pente número 1 e finalizar no pente número 6. Eu posso começar um corte com o pente número 1 e finalizar no número 5. Eu posso começar um corte com o pente número 1 e finalizar no número 4. Eu posso começar o corte com o pente número 1 e finalizar no número 3. Eu posso começar um corte com o pente número 1 e finalizar no pente número 2. Eu posso começar um corte com o pente número 1 e terminar no 1,5. Só 2 alturas de diferença, 1 e 1,5. Tem corte assim? Tem. Eu posso começar um corte com pente 1,5 e ir finalizar ele no número 8. Eu posso começar um corte com pente número 1,5 e finalizar com o número 7. Eu posso começar um corte com o número 1,5 e finalizar no número 6. Eu posso começar um corte com pente 1,5 e finalizar no número 5. Eu posso começar um corte
com pente 1,5 e finalizar no número 4. Eu posso começar um corte com pente 1,5 e finalizar no número 3. E eu posso começar um corte com pente 1,5 e finalizar no número 2. Só duas alturas de diferença, 1,5 e 2. Então, você observa que do início ao final, você pode mesclar isso, entendeu? Tudinho, você pode escolher como é que você vai distribuir essas alturas, entendeu? Você pode iniciar com a menor e depois você pode ir mudando, dependendo do gosto do cliente. O cliente pode escolher, entendeu? A altura que ele quer que comece. E você deve saber, baseado no gosto dele, em qual é a altura que vai terminar lá em cima, entendeu? Se dá para fazer da forma que eu estou falando ou se vai ser preciso usar a tesoura, entendeu? Você pode começar um corte no número 2 e ir até o número 8, entendeu? E vice-versa, entendeu? E essas alturas elas se encontram, entendeu? Então, essa soma de conhecimento que eu tenho em relação aos cortes de cabelo é que faz a minha técnica, é que faz o meu processo de execução, entendeu? De escolher no momento que eu vou cortar o cabelo. Como é que eu vou cortar o cabelo? Agora acontece muito não muito, mas de vez em quando surge um cliente que nunca cortou com você e quer que você corte igual ao fulano que cortava o cabelo dele lá na cidade dele. O fulano que cortava o meu cabelo, ele começava assim. Ele fazia assim, ele fazia assim, ele fazia assim, assado e cozido. Tem cliente que quer que você faça igual a pessoa que estava acostumado. Só que você tem o seu processo. Eu tenho o meu processo. Eu preciso descobrir qual é a altura que o cliente quer no cabelo dele. Por isso que eu tenho uma plaquinha aqui no meu salão que diz assim: explique como você quer seu corte. Eu tenho essa plaquinha aqui já faz desde o começo, quando eu comecei a cortar cabelo. Explique como você quer seu corte. Aí a pessoa me fala como é que ela gosta, entendeu? Baseado no que ela me fala ou no que ela me mostra através de uma foto, pronto. É essa informação que eu preciso para mim aplicar o meu processo. E aí, se o cliente me fala como ele gosta e me mostra uma foto e quer que eu corte igual o fulano cortava, aí sim eu já vou questionar. Eu vou dizer, não pode deixar que eu sei cortar o cabelo, eu sei. Eu tenho o meu método, eu tenho o meu processo que eu faço. Eu quero só que você me diga se tá bom essa altura aqui. E quando a gente tem dúvida, eu começo com uma altura mais alta. Vamos supor, o cliente não tem certeza da altura que ele gosta aqui no lado. Aí eu passo um número 5 no lado, tiro aqui. Uma coisa que eu uso para me saber mais ou menos a altura que o cliente gosta é quanto tempo faz e você cortou seu cabelo. Aí o cliente me diz, tá com um mês mais ou menos. Então eu já tenho a ideia de que o cabelo cresce de 1 a 1,5 cm por mês. Então eu olho para o cabelo do cliente e vejo mais ou menos o tamanho que o cabelo dele tá, e eu sei que o cabelo dele deve ser cortado 1 cm a 1,5 cm. Aí eu sei aplicar a altura certa. Aí eu passo uma aproximada, passo um número 4, aí o cliente olha e diz, não, ainda tá grande, dá para baixar mais um pouquinho aqui do lado, pode passar uma menor. Aí eu passo a 3 e o cliente diz, não, aí eu passo a 2, até que a gente chega na conclusão, entendeu? Mas a maioria dos meus clientes, das pessoas que cortam aqui comigo, eu já estou acostumado a cortar o cabelo delas e eu sei exatamente o processo, entendeu? Então se você está no início ainda, você ainda não tem essa série de repetição, você ainda tem muitas dúvidas, mas você vai gravando o processo que você vai fazendo nos cabelos, entendeu? E você vai decorando a cor que cada pente cria no corte. Por exemplo, quando você passa a 0, fica bem branquinho, né? Quando você passa a 1, já fica um pouquinho mais escurinho. Quando você passa a 1,5, já fica um pouco mais escurinho. E quando você passa a 2, já fica bem escuro, entendeu? Então decore a cor que cada altura cria no corte. Depois você aprende a colocar elas em camadas e conecte uma com a outra utilizando a regulagem. E quando você aprende a fazer esse processo, pronto. Esse é o processo, essa é a técnica que você vai trabalhar. Não importa se você começa com a altura maior e depois vem para menor, entendeu? Ou se você vai na sequência igual como eu vou, entendeu? Não importa. O importante é que você saiba conectar elas.
que você saiba as medidas que são necessárias para que essa conexão aconteça, entendeu? E você saiba desenhar através das linhas, colocando cada altura no seu lugar certo, com a medida certa, e assim você vai criando vários cortes, entendeu? Vários cortes. E você vai prestar atenção só nas alturas iniciais que os clientes vão escolher, entendeu? Eu quero na 0 meu. Tem cliente que eu quero na 1,5. Tem cliente que eu quero na 1. Tem cliente que eu quero na 1,5. Tem cliente que eu quero na 2. Esse é o processo que você vai gravar na sua cabeça, entendeu? E aí, isso, depois que tiver gravado, depois de um tempinho que você vai ter cortando, você vai pegar essa experiência, pronto. Você já aprendeu a cortar cabelo e você só vai repetir esse processo, entendeu? E aperfeiçoar para você fazer cada vez melhor. E você vai pegar vários tipos de cabelo diferentes um do outro, entendeu? Só que o processo vai ser o mesmo, entendeu? Para você aplicar, independente do tipo de cabelo, entendeu? O cliente escolher a altura inicial, você já sabe qual é a altura que você vai começar e quais são as alturas seguintes que você vai usar, quais são as medidas que você vai usar com essas alturas seguintes, qual é a linha que você vai usar com essas alturas seguintes e até onde você vai com essas alturas. Se dá para você ir até o final do corte ou se a partir de uma determinada parte você vai ter que mudar para a tesoura, porque a altura que o cliente quer é maior do que os pentes, maior do que as alturas que estão no pente da máquina, entendeu? É esse o processo que eu uso para me cortar cabelo aqui no meu salão, e eu corto cabelo muito rápido. E eu sou considerado um dos melhores cabeleireiros aqui da minha cidade. E eu corto cabelo masculino e feminino, eu não corto cabelo só de homem não. Eu corto cabelo de mulher também. Eu faço processo de alisamento, eu faço processo de pintura, de coloração, eu faço processo de descoloração também, luz, tudo isso eu faço, entendeu? Só que hoje eu optei em trabalhar só com corte. A química eu tirei, sabe? Não faço mais, mas eu sei fazer, entendeu? Eu sei fazer. Então, assista esse vídeo novamente e me faça mais perguntas se você está entendendo o que eu estou querendo te passar, beleza? E se você quiser aprender mais rápido comigo e acelerar o seu processo de aprendizado, aqui na descrição do vídeo tem um link do meu treinamento, a arte de cortar cabelo, aonde você vai assistir vários vídeos e você vai ter a possibilidade de ter aulas ao vivo comigo para você tirar suas dúvidas, me fazendo pergunta, igual como eu estou aqui nesse vídeo, e eu vou responder as suas perguntas e tirar suas dúvidas. Você vai aprender muito rápido a cortar cabelo, beleza? E você vai ganhar dinheiro aí onde você mora, beleza? Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa um comentário aqui, compartilha esse vídeo com alguém que está precisando. E um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Valeu!